Imagine a cena. Você está no seu quintal numa noite clara, olhando para as estrelas. A lua brilha forte e prateada acima da sua cabeça. Você vê o sol se pondo no oeste, pintando o céu de laranja e vermelho. Todos os dias o sol nasce e se põe. Todas as noites a lua muda de forma, de nova para cheia e vice-versa. As estrelas cintilam em padrões que nunca mudam. Você já se perguntou como todas essas luzes no céu sabem exatamente para onde ir? Já se perguntou quem diz ao sol qual caminho seguir, ou quem guia a lua pelos céus? Há muito tempo, viveu um homem chamado Enoque que fazia exatamente essas mesmas perguntas. Mas Enoque não se limitava a refletir sobre essas coisas. Ele foi escolhido por Deus para aprender os maiores segredos do céu e da terra. Enoque não era como os outros homens. Ele caminhava com Deus de uma maneira especial, como ninguém jamais havia feito. Enquanto outras pessoas viviam suas vidas e morriam quando chegava a sua hora, Enoque nunca morreu. Em vez disso, Deus o levou para o céu enquanto ele ainda estava vivo, para que pudesse aprender os mistérios que nenhum olho humano jamais havia visto. A história de Enoque está escrita em livros antigos que nos contam coisas incríveis sobre o mundo acima de nossas cabeças. Esses livros nos dizem que o céu tem 12 portões especiais, como entradas em uma grande muralha. Através desses portões, o sol e a lua viajam todos os dias e noites. Cada portão tem seu próprio propósito e seu próprio tempo. O sol usa alguns portões durante a primavera e o verão, e outros diferentes durante o outono e o inverno. A lua tem sua própria rota especial através desses mesmos portões, seguindo um caminho que Deus designou especialmente para ela. Mas estes não são portões comuns como os que você vê em sua casa ou escola. São portões feitos de luz e glória que se estendem pelos céus. São tão belos e brilhantes que nenhum ser humano poderia contemplá-los sem ser transformado para sempre. São protegidos por anjos poderosos que garantem que tudo aconteça exatamente quando deve. Esses anjos conhecem o nome de cada estrela e a órbita de cada planeta. Contam os dias e as estações e asseguram que a primavera sempre siga o inverno e que o verão sempre venha depois da primavera. Enoque aprendeu sobre todas essas coisas durante sua jornada ao céu. Ele viu os portões com seus próprios olhos. Encontrou os anjos que os guardam. Aprendeu os segredos de como o sol sabe nascer no leste e se pôr no oeste. Ele descobriu por que a lua muda de forma e por que algumas estrelas são mais brilhantes que outras. Mais surpreendente ainda, ele aprendeu que tudo no céu segue um plano perfeito que Deus criou antes da fundação do mundo. Quem foi Enoque? Antes de aprendermos sobre os 12 portões do céu, precisamos entender quem foi Enoque e por que Deus o escolheu para essa jornada incrível. Enoque viveu há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem. Ele era o tataraneto de Adão, o primeiro homem que Deus criou. Enoque tinha um pai chamado Jared e um filho chamado Matusalém, que ficou famoso por viver mais tempo do que qualquer outra pessoa na história. Mas Enoque era especial de uma maneira diferente. Enquanto a maioria das pessoas naquela época vivia centenas de anos, Enoque viveu na Terra apenas 365 anos. Isso pode parecer muito tempo para nós, mas na verdade era muito menos do que a maioria das pessoas vivia naquela época. A razão pela qual Enoque não viveu tanto tempo na Terra é porque Deus tinha um plano diferente para ele. Em vez de envelhecer e morrer como todos os outros, Deus levou Enoque para o céu para viver lá para sempre. A Bíblia nos diz que Enoque andava com Deus.
Isso não significa apenas que Enoque era uma boa pessoa que tentava fazer o bem. Significa que Enoque tinha uma amizade com Deus mais íntima do que qualquer outra pessoa jamais experimentou. Todos os dias, Enoque conversava com Deus como se estivesse conversando com seu melhor amigo. Deus ensinava a Enoque os segredos da criação e lhe mostrava coisas que estavam ocultas aos outros. Enoque também era um profeta, o que significa que Deus lhe deu mensagens especiais para compartilhar com outras pessoas. Mas o mais importante sobre Enoque era que ele agradava a Deus de todo o coração. Ele não seguia a Deus apenas quando era fácil ou quando outras pessoas estavam observando. Enoque escolheu seguir a Deus mesmo quando era difícil, mesmo quando outras pessoas não entendiam e mesmo quando ele tinha que fazer as coisas de maneira diferente de todos ao seu redor. Por ser tão fiel e por Deus o amar tanto, Deus decidiu revelar a Enoque os maiores segredos do céu e da terra. Certo dia, enquanto Enoque caminhava com Deus, como fazia todos os dias, algo extraordinário aconteceu. Em vez de se despedir ao final de sua jornada juntos, Deus continuou caminhando com Enoque até o fim de sua vida. Céu. Subiram cada vez mais alto até atravessarem as nuvens e, para além do céu azul, alcançarem o próprio reino celestial. Este foi o início da incrível jornada de Enoque pelos céus. Foi durante essa jornada que Enoque aprendeu sobre os 12 portões e as rotas secretas que o Sol e a Lua percorrem todos os dias. Deus queria que Enoque visse essas coisas para que as pessoas na Terra soubessem que tudo no céu acontece de acordo com o plano perfeito de Deus. Nada acontece por acaso. Cada nascer e pôr do sol, cada lua cheia e lua nova, cada mudança de estação, acontece exatamente quando e como Deus planejou. A jornada para o céu começa. Quando Enoque começou a subir da terra em direção ao céu, sentiu medo e admiração ao mesmo tempo. Nunca antes estivera tão alto. Ao olhar para baixo, viu sua casa diminuir cada vez mais, até se tornar um minúsculo ponto. As árvores, os rios e as montanhas que lhe pareceram tão grandes e imponentes do chão, agora se assemelhavam a uma bela pintura estendida abaixo dele. Mas, por mais maravilhosa que fosse a vista da terra do alto, Enoque logo descobriu que as verdadeiras maravilhas ainda estavam por vir. À medida que subia, começou a ver coisas que ninguém jamais vira. Viu camadas do céu estendendo-se acima dele como andares de um grande edifício. Cada camada era mais bela e gloriosa que a anterior. A luz ficava cada vez mais intensa, até que parecia que o próprio ar era feito de ouro e prata puros. Os primeiros anjos que Enoque encontrou eram seres altos e brilhantes, com aparência humana, mas muito mais belos e poderosos do que qualquer ser humano. Seus rostos resplandeciam com uma luz que emanava de seu interior. Suas vestes eram mais brancas que a neve mais pura e pareciam ser feitas da própria luz. Quando falavam, suas vozes soavam como música, trazendo paz e felicidade profundas ao coração de Enoque. Esses anjos saudaram Enoque com alegria e respeito. Disseram-lhe que Deus os havia enviado para guiá-lo em sua jornada pelo céu. Explicaram que ele veria muitas coisas maravilhosas e misteriosas, mas que não deveria ter medo, pois Deus estaria com ele a cada passo do caminho. Os anjos também disseram a Enoque que tudo o que ele aprendesse deveria ser compartilhado com as pessoas na terra, para que soubessem quão grande e sábio Deus é. Enquanto viajavam juntos pelos céus, os anjos começaram a ensinar a Enoque sobre a maneira como Deus havia organizado tudo na criação. Mostraram-lhe que o céu não era apenas um grande espaço vazio,
mas estava dividido em muitas áreas diferentes, cada uma com seu próprio propósito. Algumas áreas eram onde os anjos viviam e adoravam a Deus. Outras áreas eram para onde as almas das pessoas boas iam quando morriam. Mas as áreas que mais impressionariam Enoque eram os lugares onde Deus controlava todas as luzes do céu. Os anjos explicaram a Enoque que tudo o que as pessoas podiam ver no céu, o sol, a lua, as estrelas e os planetas, tinha seu lugar no paraíso. Durante o dia, o sol brilhava sobre a terra a partir de seu lugar no céu. À noite, ele retornava ao céu para descansar até que chegasse a hora de brilhar novamente no dia seguinte. A lua e as estrelas faziam o mesmo, seguindo trajetórias no céu que Deus havia criado para elas antes da criação do mundo. Mas a coisa mais incrível que os anjos contaram a Enoque foi sobre os 12 portões. Eles explicaram que esses portões eram como passagens entre o céu e a terra. O sol, a lua e as estrelas não vagavam aleatoriamente pelo céu. Em vez disso, seguiam rotas exatas que os levavam através de portões específicos, em momentos específicos. Cada portão foi projetado para certas épocas do ano e certos propósitos. Juntos, os 12 portões garantiam que a Terra tivesse exatamente a quantidade certa de luz e calor durante cada estação. O primeiro vislumbre dos portões. Quando Enoque viu pela primeira vez os 12 portões do céu, mal podia acreditar no que seus olhos lhe mostravam. Estendendo-se pelo horizonte oriental do céu, havia uma magnífica muralha que parecia continuar infinitamente em ambas as direções. Nessa muralha havia 12 aberturas, cada uma brilhando com um tipo especial de luz. Alguns portões brilhavam com a luz dourada e quente do sol de verão. Outros cintilavam com a luz prateada e fria das manhãs de inverno. Cada portão era belo à sua maneira, mas juntos criavam uma visão mais maravilhosa do que qualquer coisa que Enoque pudesse ter imaginado. Os portões não eram como portas que se vêem na terra, feitas de madeira ou metal. Em vez disso, pareciam ser feitos de pura luz e energia. Pulsavam e brilhavam num ritmo semelhante ao de um coração gigante. Às vezes, um portão ficava mais brilhante e Enoque podia ver raios de luz fluindo através dele em direção à terra. Outras vezes, um portão escurecia, como se estivesse descansando e acumulando energia para brilhar novamente. Cada portão era enorme, muito maior do que qualquer construção que Enoque já tivesse visto na terra. Eram tão altos que Enoque não conseguia ver o topo e tão largos que levaria muito tempo para caminhar de um lado ao outro. Ao redor de cada portão havia belas decorações que pareciam ser feitas de pedras e metais preciosos. Mas não eram joias comuns. Eram materiais celestiais que brilhavam com luz própria e mudavam de cor como arco-íris. Em cada portão, guardavam-se poderosos anjos, ainda mais gloriosos que os anjos que guiaram Enoque até aquele lugar. Esses anjos da guarda eram responsáveis por garantir que o sol, a lua e as estrelas utilizassem os portões corretos nos momentos corretos. Eles carregavam livros que continham todas as informações sobre quando cada portão deveria ser aberto e fechado. Possuíam também instrumentos que os ajudavam a medir o tempo e a distância com perfeita precisão. O anjo que guiava Enoque apontou para os portões e começou a explicar como funcionavam. Disse a Enoque que havia 6 portões no lado leste do céu, por onde o sol e a lua nasciam, e 6 portões no lado oeste, por onde se punham. Os portões estavam dispostos em uma ordem específica, e cada um era usado em determinadas épocas do ano. Durante a primavera e o verão, o sol usava os portões que ficavam mais altos no céu. Durante o outono e o inverno,
usava os portões que ficavam mais baixos. Foi por isso que Enoque aprendeu que o sol parece subir e descer no céu, conforme as estações mudam. Não é que o próprio sol se mova para cima e para baixo. Em vez disso, o sol usa diferentes portões em diferentes épocas do ano. Quando usa os portões mais altos na primavera e no verão, ele aparece mais alto no céu e sua luz é mais forte e quente. Quando usa os portões mais baixos no outono e no inverno, ele aparece mais baixo no céu e sua luz é mais suave e fria. O anjo também explicou que a lua segue um padrão especial através dos portais. Ao contrário do sol, que usa os mesmos portais por vários meses seguidos, a lua muda de trajetória com muito mais frequência. Às vezes, a lua segue o mesmo caminho que o sol, mas outras vezes toma um rumo completamente diferente. É por isso que a lua às vezes aparece alta no céu e outras vezes baixa. É também por isso que a lua às vezes nasce durante o dia e outras vezes à noite. Os anjos que guardam os portões. À medida que Enoque se aproximava dos 12 portões, começou a encontrar os anjos que haviam recebido a responsabilidade de protegê-los. Esses não eram anjos comuns, mas estavam entre os seres mais poderosos e importantes de todo o céu. Cada anjo havia sido escolhido especialmente por Deus para essa tarefa por causa de sua sabedoria e fidelidade. Eles vinham realizando esse trabalho desde o início da criação e continuariam a fazê-lo até o fim dos tempos. O primeiro anjo que Enoque encontrou chamava-se Uriel. Uriel era responsável por observar os movimentos do sol através dos 12 portões. Ele era alto e brilhante, e quando falava, sua voz soava como um trovão suave. Uriel carregava um grande livro que continha todas as leis sobre como o sol deveria se mover pelos portões em cada dia do ano. As páginas desse livro eram feitas de luz e as palavras escritas nele brilhavam como estrelas. Uriel mostrou a Enoque como ele usava este livro para garantir que o sol sempre nascesse e se pusesse exatamente na hora certa. Ele explicou que o sol não era livre para ir aonde quisesse. Em vez disso, tinha que seguir regras muito específicas que Deus havia estabelecido. Essas regras diziam ao sol qual portão usar a cada manhã, qual caminho seguir pelo céu durante o dia e qual portão usar a cada noite, quando chegava a hora de se pôr. O anjo Uriel também contou a Enoque sobre os ajudantes que trabalhavam com ele para guiar o sol. Havia centenas de outros anjos, cuja função era acompanhar o sol em sua jornada diária pelo céu. Alguns anjos iam à frente do sol para preparar seu caminho. Outros seguiam atrás para garantir que tudo permanecesse em ordem. Outros ainda cercavam o sol como guardiões para protegê-lo e mantê-lo se movendo na velocidade exata. Em seguida, Enoque encontrou o anjo responsável pela lua. O nome desse anjo era Gabriel, e ele era tão glorioso e poderoso quanto Uriel. Mas enquanto a luz de Uriel era dourada como a do sol, a luz de Gabriel era prateada como a da lua. Gabriel carregava seu próprio livro especial, que continha todas as leis sobre como a lua deveria se mover através dos 12 portões. Seu livro era ainda mais complexo que o de Uriel, pois a trajetória da lua mudava com muito mais frequência do que a do sol. Gabriel explicou a Enoque que a lua tinha uma tarefa muito mais difícil do que o sol. Enquanto o sol segue o mesmo padrão básico todos os anos, a lua precisa mudar seu padrão a cada mês. Às vezes, a lua precisa aparecer como um fino crescente logo após o pôr do sol. Outras vezes, precisa aparecer como um círculo completo no alto do céu noturno. Às vezes, precisa nascer antes do sol, e outras vezes, precisa nascer depois que o sol se põe.
Para realizar todas essas funções diferentes, a Lua precisa usar diferentes combinações de portais durante cada mês. Gabriel e seus anjos auxiliares precisam calcular exatamente quais portais usar e quando usá-los para que as pessoas na Terra vejam a Lua se mover, através de suas fases apropriadas. Isso requer grande habilidade e sabedoria, pois até o menor erro pode causar confusão na cronologia dos meses e das estações. Enoque também encontrou anjos responsáveis pelas estrelas. Esses anjos tinham nomes como Raguel, Sariel e Miguel. Cada um deles zelava por diferentes grupos de estrelas e assegurava que elas permanecessem em seus devidos lugares no céu. Ao contrário do Sol e da Lua, que percorrem os 12 portões todos os dias e meses, as estrelas se movem muito mais lentamente. Mas elas se movem, e os anjos precisam guiá-las cuidadosamente para que os padrões estelares que as pessoas veem mudem gradualmente ao longo de longos períodos de tempo. Todos esses anjos trabalhavam juntos como membros de uma grande orquestra. Cada um tinha seu papel a desempenhar, mas todos seguiam o mesmo maestro, que era o próprio Deus. Eles se comunicavam constantemente, compartilhando informações sobre tempos e posições e garantindo que tudo no céu funcionasse em perfeita harmonia. Como o Sol atravessa os portões. Agora que Enoque havia conhecido os anjos que controlavam os movimentos do Sol e da Lua, ele estava pronto para aprender os detalhes de como os 12 portões realmente funcionavam. O anjo Uriel levou Enoque a um lugar de onde podiam observar o Sol, iniciando sua jornada diária. Era manhã cedo no céu, embora o tempo funcionasse de maneira diferente lá do que na Terra. Enoque podia ver o Sol esperando em um dos portões orientais, preparando-se para nascer e trazer luz ao mundo abaixo. O próprio Sol era muito mais belo do que parecia visto da Terra. Em vez de ser brilhante demais para ser encarado diretamente, o Sol no céu resplandecia com uma luz quente e acolhedora que enchia Enoque de felicidade e energia. Estava rodeado por anjos que cantavam louvores a Deus enquanto se preparavam para mais um dia de trazer luz e calor à criação. O Sol parecia estar vivo e alegre, ansioso para começar sua missão de iluminar o mundo. Uriel explicou a Enoque que o Sol não usa o mesmo portão todos os dias do ano. Em vez disso, segue um padrão que leva exatamente um ano para se completar. Durante os meses da primavera, o Sol usa portões posicionados no lado norte da muralha leste. Conforme a primavera dá lugar ao verão, o Sol gradualmente se move para portões ainda mais ao norte. No auge do verão, o Sol usa o portão mais ao norte, o que faz com que nasça mais cedo e se ponha mais tarde, resultando no dia mais longo do ano. Após o meio do verão, o Sol começa a se mover de volta para o sul, dia após dia. Ele utiliza portões que estão um pouco mais ao sul do que no dia anterior. Isso faz com que os dias vão ficando cada vez mais curtos e as noites mais longas. Quando chega o outono, o Sol passa a usar portões no meio da parede leste. No meio do outono, o Sol usa um portão que fica exatamente no centro, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração. Conforme o outono dá lugar ao inverno, o Sol continua seu movimento em direção aos portões do sul. Os dias ficam cada vez mais curtos, até que, em meados do inverno, o Sol utiliza o portão mais ao sul. Isso cria o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Depois disso, o Sol inicia sua jornada de volta para o norte e o ciclo recomeça. Esse padrão se repete todos os anos, sem exceção, porque os anjos seguem as instruções de Deus à risca.
Mas a jornada do Sol, através dos portões, não se resume apenas ao nascer no leste. Uriel mostrou a Enoque que também existem 6 portões no lado ocidental do céu, por onde o Sol se põe a cada entardecer. Esses portões ocidentais estão dispostos exatamente no mesmo padrão dos portões orientais. Quando o Sol usa um portão do norte para nascer pela manhã, ele também usa o portão correspondente do norte para se pôr à noite. Quando usa um portão do sul para nascer, ele usa o portão correspondente do sul para se pôr. Durante sua jornada do portal leste ao portal oeste, o Sol percorre um caminho no céu que determina a sua altura aparente em relação à Terra. Quando o Sol passa pelo portal norte, sua trajetória descreve um arco bem alto, trazendo luz e calor intensos para a Terra. Quando passa pelo portal sul, sua trajetória permanece mais baixa no céu, trazendo luz mais suave e menos calor. É isso que cria a diferença entre o verão e o inverno. Enoque observava, maravilhado, o Sol completar sua jornada diária. Ele podia ver como tudo estava perfeitamente sincronizado e coordenado. O Sol nunca hesitava, nem diminuía o ritmo, nem acelerava. Movia-se exatamente no ritmo certo para alcançar o portão ocidental no momento preciso. E assim que o Sol passava pelo portão ocidental e desaparecia da vista das pessoas na Terra, começava sua jornada de volta pelo céu até o portão oriental, onde nasceria novamente na manhã seguinte. O caminho secreto da Lua. Enquanto a jornada do Sol, através dos 12 portões, segue um padrão que leva um ano inteiro para ser completado, a jornada da Lua é muito mais complexa e fascinante. O anjo Gabriel levou Enoque para observar a Lua enquanto ela se preparava para sua própria travessia pelos portões. Diferentemente do Sol, que brilha com luz própria, a Lua emitia uma luz refletida mais suave, cujo brilho variava de acordo com sua posição em relação ao Sol. Gabriel explicou a Enoque que a Lua tem uma função completamente diferente da do Sol. Enquanto o propósito do Sol é fornecer luz e calor durante o dia, o propósito da Lua é fornecer luz durante a noite e ajudar as pessoas a acompanhar os meses e as estações do ano. Para desempenhar essa função adequadamente, a Lua precisa mudar constantemente sua aparência e seu ciclo. Às vezes, as pessoas na Terra veem a Lua como um fino crescente, outras vezes como um semicírculo e, outras vezes, como um círculo completo. Essas mudanças na aparência da Lua acontecem devido ao portal que ela utiliza e ao momento em que o utiliza em relação ao Sol. Quando a Lua utiliza um portal próximo ao do Sol e se move pelo céu perto dele, as pessoas na Terra veem muito pouco da Lua ou nem a veem. Isso é chamado de lua nova. Quando a Lua utiliza um portal distante do Sol e se move no lado oposto do céu em relação ao Sol, as pessoas a veem completamente redonda e brilhante. Isso é chamado de lua cheia. Gabriel mostrou a Enoque como a Lua percorre um ciclo completo de portões a cada mês. No início de cada mês, a Lua começa usando o mesmo portão que o Sol, ou um portão muito próximo a ele. Dia após dia, a Lua se move para portões cada vez mais distantes do portão do Sol. Cerca de 2 semanas depois, a Lua está usando um portão no lado oposto do céu, em relação ao Sol. Então, a Lua começa a se mover de volta em direção ao portão do Sol, até que no final do mês esteja novamente próxima do Sol e o ciclo recomece. Esse padrão mensal da Lua cria o que as pessoas na Terra chamam de fases da Lua. Durante a primeira semana do mês, quando a Lua está se afastando do Sol, vemos uma Lua crescente que aumenta um pouco de tamanho a cada noite. Durante a segunda semana,
A lua aparece como um semicírculo que continua a crescer. Na terceira semana, a lua aparece cheia, redonda e brilhante. Durante a quarta semana, a lua parece diminuir de tamanho, voltando a ser um semicírculo e depois um crescente, até desaparecer completamente e o ciclo recomeçar. Mas Gabriel revelou a Enoque que a jornada da lua é ainda mais complexa do que esse padrão mensal básico. A lua nem sempre usa exatamente os mesmos portais em cada mês. Às vezes, ela atravessa portais mais altos no céu e outras vezes por portais mais baixos. Às vezes, ela se move rapidamente pelos portais e outras vezes mais lentamente. Essas variações criam pequenas diferenças nos horários exatos em que a lua nasce e se põe, e na sua altura no céu. A razão para essas variações é que a lua precisa trabalhar em conjunto com o sol para criar a sincronia adequada para as estações do ano e os anos. Enquanto o sol leva exatamente 365 dias e um quarto para completar sua jornada, através de todos os 12 portais, a lua leva apenas cerca de 29 dias e meio para completar seu ciclo mensal. Isso significa que 12 ciclos lunares não equivalem exatamente a um ciclo solar. Os anjos que controlam a lua precisam fazer pequenos ajustes para manter o ritmo da lua coordenado com o ritmo do sol. Enoque observava Gabriel consultar seu livro de leis lunares para determinar exatamente qual portal a lua deveria usar naquela noite em particular. Os cálculos eram incrivelmente complexos, envolvendo não apenas o dia e o mês atuais, mas também o ano e ciclos ainda mais longos que levavam muitos anos para se completar. Gabriel precisava considerar a posição do Sol, a época do ano, a fase que a Lua precisava apresentar e muitos outros fatores antes de decidir qual portal a Lua deveria usar. Quando a Lua começou sua jornada através do portal escolhido, Enoque pôde ver como sua luz apareceria para as pessoas na Terra. De sua posição no céu, ele podia olhar para baixo e ver exatamente quanta parte da Lua estaria visível e quão brilhante ela pareceria. Ele entendeu agora por que a Lua às vezes parecia sorrir como um crescente, outras vezes brilhava como uma moeda de prata e outras vezes desaparecia completamente do céu noturno. Os segredos das estrelas. Após aprender sobre os caminhos do Sol e da Lua através dos 12 portões, Enoque estava ansioso para entender como as estrelas se encaixavam nesse grandioso projeto. O anjo Raguel, responsável por muitos dos grupos de estrelas, levou Enoque a um lugar no céu onde podiam observar as estrelas se preparando para seu aparecimento noturno sobre a Terra. O que Enoque viu o surpreendeu ainda mais do que tudo o que havia aprendido sobre o Sol e a Lua. Ao contrário do Sol e da Lua, que eram grandes luzes únicas, as estrelas eram incontáveis. Da Terra, as pessoas podiam ver milhares de estrelas, mas do céu, Enoque podia ver que, na verdade, existiam milhões e milhões delas, estendendo-se pelas profundezas do espaço, muito além do alcance de seus olhos. Cada estrela era um sol como aquele que iluminava a Terra, mas a maioria delas estava muito mais distante. Algumas eram maiores e mais brilhantes que o sol da Terra, enquanto outras eram menores e mais tênues. Raguel explicou a Enoque que as estrelas também viajavam pelos 12 portões, mas de uma maneira muito diferente do Sol e da Lua. Enquanto o Sol e a Lua se moviam pelos portões todos os dias e meses, as estrelas se moviam muito mais lentamente. Grupos de estrelas usavam os mesmos portões por meses ou até anos seguidos. Mas, gradualmente, ao longo de longos períodos, as estrelas mudavam de um portão para outro,
criando mudanças lentas nas estrelas que as pessoas podiam ver durante as diferentes estações do ano. As estrelas estavam organizadas em grupos que as pessoas na Terra chamavam de constelações. Cada constelação era como uma família de estrelas que viajavam juntas e se ajudavam mutuamente a manter a formação correta. Algumas constelações pareciam animais, pessoas ou objetos quando vistas da Terra. Outras formavam padrões geométricos ou formas fluidas. Mas do céu, Enoque podia ver que cada constelação tinha seu próprio propósito no plano de Deus para a criação. Algumas constelações eram responsáveis por marcar as estações do ano. Quando certos grupos de estrelas apareciam nos portões orientais, as pessoas na Terra sabiam que a primavera estava chegando. Quando outras constelações tomavam seu lugar nos portões, era um sinal de que o verão, o outono ou o inverno estavam se aproximando. Agricultores, pastores e marinheiros aprenderam a interpretar esses sinais estelares para saber quando plantar, mover seus rebanhos ou navegar seus navios. Outras constelações ajudavam a marcar períodos de tempo mais longos. Alguns padrões estelares apareciam na mesma posição apenas uma vez a cada poucos anos. Outros seguiam ciclos que levavam décadas ou até séculos para se completar. Esses ciclos estelares mais longos ajudavam sábios e estudiosos a acompanhar a história e prever eventos importantes. Também auxiliavam sacerdotes e líderes religiosos a saber quando celebrar festivais especiais e dias santos. Raguel mostrou a Enoque os livros que continham as leis que governavam cada constelação. Esses livros eram ainda mais detalhados do que os que controlavam o Sol e a Lua, pois havia muito mais estrelas para monitorar. Cada estrela tinha seu próprio nome, sua própria posição designada e seu próprio papel na grande dança cósmica. Os anjos precisavam garantir que nenhuma estrela se desviasse de sua órbita ou brilhasse mais ou menos do que deveria. Algumas das estrelas mais brilhantes tinham responsabilidades especiais. Essas estrelas serviam como líderes de suas constelações, ajudando a guiar as outras estrelas em seus caminhos corretos. Elas também serviam como pontos de referência que os anjos podiam usar para verificar as posições do Sol e da Lua. Se o Sol ou a Lua começassem a se desviar de suas rotas designadas, os anjos podiam usar as posições dessas estrelas guia brilhantes para fazer correções e colocar tudo de volta nos trilhos. Enoque aprendeu que as estrelas também trabalhavam juntas para influenciar as condições na Terra de maneiras que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Diferentes combinações de estrelas surgindo pelos portões do leste traziam diferentes tipos de clima. Algumas configurações estelares favoreciam a chuva e brisas suaves, enquanto outras traziam céus claros e condições calmas. Os anjos coordenavam essas influências estelares com as posições do Sol e da Lua para criar o clima e os padrões meteorológicos de que cada região da Terra necessitava. Enquanto Enoque observava as estrelas iniciarem sua jornada noturna através dos portões, ele se sentiu maravilhado com a incrível complexidade e beleza da criação de Deus. Cada ponto de luz no céu noturno seguia um plano preciso, concebido antes da criação do mundo. Nada era deixado ao acaso ou à sorte. Cada estrela conhecia seu lugar e seu propósito, trabalhando em conjunto com todas as outras para criar uma obra-prima de ordem e harmonia que proclamava a glória de Deus a todos que dedicassem tempo para realmente observar e compreender. As 4 estações e os portões. Uma das coisas mais importantes que Enoque aprendeu durante sua jornada celestial foi como os 12 portões criam as 4 estações que as pessoas vivenciam na Terra.
O anjo Uriel teve o cuidado especial de explicar isso a Enoque, pois compreender as estações era crucial para que as pessoas na terra soubessem quando plantar e colher suas plantações, quando se preparar para o frio e quando celebrar a renovação da vida que chega a cada primavera. Uriel mostrou a Enoque que os 12 portões estavam dispostos em 4 grupos de 3 portões cada. O primeiro grupo continha os 3 portões que o sol usava durante a primavera. Esses portões estavam posicionados na muralha leste, a uma altura mediana, nem os mais altos, nem os mais baixos. Quando o sol nascia através desses portões da primavera, trazia um calor suave que despertava as plantas de seu sono invernal e estimulava o crescimento em toda a natureza. O segundo grupo continha os 3 portões usados durante o verão. Esses eram os portões mais altos da muralha leste, posicionados de forma que, ao passar por eles, o sol descrevesse um arco bem alto em sua trajetória até os portões oeste. O caminho elevado do sol de verão trazia calor intenso e luz brilhante, o que ajudava as plantas a crescerem altas e fortes e a amadurecerem seus frutos. Os portões de verão também faziam com que os dias fossem mais longos que as noites, proporcionando horas extras de luz solar para o crescimento. O terceiro grupo continha os 3 portões usados durante o outono. Esses portões eram posicionados na mesma altura média que os portões da primavera, mas eram usados quando o sol se movia da posição alta do verão de volta para a posição baixa do inverno. Os portões de outono traziam temperaturas mais frias e dias mais curtos, sinalizando para as plantas que era hora de se prepararem para o inverno. As árvores mudavam a cor de suas folhas e as deixavam cair, enquanto os animais desenvolviam pelagens mais grossas e armazenavam comida para os meses frios que se aproximavam. O quarto grupo continha os 3 portões usados durante o inverno. Esses eram os portões mais baixos da muralha leste, posicionados de forma que o sol percorresse uma trajetória baixa no céu. Os portões de inverno traziam uma luz suave e um calor ameno que permitiam à terra descansar e se recuperar da intensa estação de crescimento. Os dias curtos e as longas noites do inverno davam às plantas e aos animais tempo para dormir e conservar energia para o novo crescimento que começaria na primavera. Mas Enoque aprendeu que a transição de um grupo de portões para outro não acontecia repentinamente. Em vez disso, o sol se movia gradualmente de um portão para outro dentro de cada grupo e, em seguida, transitava lentamente para o primeiro portão do próximo grupo. Isso criava mudanças graduais na temperatura e na luz do dia, permitindo que plantas e animais se adaptassem suavemente a cada nova estação. Se o sol saltasse repentinamente de um portão de verão para um portão de inverno, o choque danificaria ou mataria grande parte da vida na Terra. Cada grupo de 3 portões também possuía características especiais que criavam variedade em cada estação. O primeiro portão da primavera trazia o calor suave inicial que derretia a neve e o gelo. O segundo portão da primavera trazia um calor mais forte que estimulava o crescimento de novas plantas. O terceiro portão da primavera trazia toda a energia da estação, fazendo com que as flores desabrochassem e as árvores ganhassem novas folhas. O verão, o outono e o inverno apresentavam variações semelhantes dentro de seus respectivos 3 portões. Uriel explicou a Enoque que diferentes partes da Terra experimentavam as estações do ano em épocas diferentes devido à forma e posição do planeta em relação aos portões.
Quando o sol usava os portões do norte para trazer o clima quente às terras do norte, simultaneamente trazia o clima de inverno às terras do sul. 6 meses depois, quando o sol se movia para os portões do sul, as estações se invertiam. Isso significava que em algum lugar da Terra era sempre primavera, em algum lugar era sempre verão, em algum lugar era sempre outono e em algum lugar era sempre inverno. O anjo também revelou que o momento exato das estações do ano podia variar ligeiramente de ano para ano, devido a pequenos ajustes que os anjos precisavam fazer para manter tudo em perfeito equilíbrio. Às vezes, a primavera podia chegar alguns dias mais cedo ou mais tarde do que o esperado. Às vezes, o inverno podia ser um pouco mais longo ou mais curto do que o normal. Essas pequenas variações não eram erros, mas faziam parte do plano de Deus para manter a Terra saudável e evitar que as pessoas considerassem a regularidade das estações como algo garantido. Enoque ficou maravilhado ao saber que os anjos tinham que coordenar as mudanças sazonais não apenas para as plantas e o clima, mas também para todos os animais da terra. Diferentes animais precisavam de diferentes sinais para saber quando migrar, quando hibernar, quando acasalar e quando criar seus filhotes. Os anjos usavam combinações específicas de portões, e o processo envolve o envio dos sinais corretos a cada tipo de animal no momento exato, para que tudo aconteça na hora certa, visando a saúde e a sobrevivência de cada espécie. Os 12 portões revelados. Tendo aprendido os princípios gerais de funcionamento dos portões, Enoque estava pronto para compreender os detalhes específicos de cada um dos 12 portões. O anjo Uriel o levou em uma visita guiada por todos os 12 portões, começando pelo primeiro portão da primavera e terminando com o último portão do inverno. Cada portão tinha sua própria personalidade e propósito, e Enoque descobriu que podia reconhecer cada um por sua aparência única e pela qualidade especial da luz que fluía através dele. O primeiro portal da primavera localizava-se na parte sudeste da muralha leste. Quando Enoque se aproximou desse portal, sentiu uma sensação de esperança e de um novo começo. A luz que fluía por ele era suave e dourada como a luz do amanhecer. Ela trazia consigo a promessa de que o inverno estava terminando e que uma nova vida estava prestes a surgir por toda a terra. Os anjos que guardavam esse portal cantavam canções sobre renovação, novos começos e a alegria de despertar de um longo sono. O segundo portal da primavera estava posicionado mais acima e mais próximo do centro da muralha leste. Sua luz era mais brilhante e quente do que a do primeiro portal, carregando a energia necessária para impulsionar as plantas através do solo e para estimular os animais a se tornarem ativos após os meses tranquilos do inverno. Quando o sol passava por este portal, as pessoas na Terra percebiam que os dias estavam ficando visivelmente mais longos e quentes, e que as flores começavam a desabrochar nos jardins e campos. O terceiro portal da primavera ficava ainda mais alto e marcava a transição para o verão. A luz que emanava desse portal era forte e energética, repleta do poder do crescimento e da expansão. As árvores desabrochavam em plena folhagem quando o sol incidia sobre esse portal, e filhotes de animais nasciam por toda a natureza. Esse portal representava o pleno florescimento da primavera, quando tudo na terra estava verde, crescendo e cheio de vida. O primeiro portal do verão era o início dos 3 portões mais altos da muralha leste. Quando Enoque olhava através desse portal, podia sentir a intensidade de sua luz e calor.
Era por ele que passava a forte energia necessária para amadurecer frutas e vegetais e para dar às plantas a força necessária para produzir sementes para a próxima geração. A passagem do sol por esse portal criava os longos dias quentes que as pessoas associavam ao início do verão. O segundo portal do verão era o mais elevado e poderoso de todos os 12 portais. Era este portal que criava o dia mais longo do ano, quando o sol nascia mais cedo e se punha mais tarde. A luz que irrompia por este portal era tão intensa que podia impulsionar o crescimento de árvores gigantes e fazer florescer a vida oculta nos desertos. Contudo, era também perfeitamente controlada, de modo a aquecer a terra sem a queimar e a energizar a vida sem a sufocar. O terceiro portal do verão marcava o início da jornada de retorno do sol em direção ao sul. Embora ainda fosse um dos portais altos do verão, sua luz carregava um sutil indício de que o auge do verão estava passando e que a terra logo começaria sua lenta transição para o outono. Os agricultores experientes sabiam que, quando o sol começava a usar esse portal, era hora de começar a pensar na colheita que viria em alguns meses. O primeiro portal do outono ficava posicionado mais abaixo que os portais do verão, mas ainda mais acima que os portais do inverno. Quando o sol passava por esse portal, as pessoas na Terra percebiam que os dias e as noites estavam se tornando de igual duração. A luz desse portal tinha uma qualidade dourada que parecia encorajar as plantas a concentrarem sua energia na produção de frutos e sementes, em vez de crescerem em tamanho. Era essa luz que transformava as folhas verdes em vermelhos, amarelos e laranjas brilhantes. O segundo portal do outono trouxe a energia refrescante que ajudou as plantas a se prepararem para o inverno. Sua luz era mais suave e oblíqua, criando dias mais curtos e noites mais longas, que sinalizavam às árvores que era hora de perder as folhas e aos animais que era hora de desenvolver uma pelagem mais espessa e armazenar alimento para os meses frios que se aproximavam. Esse portal também trouxe o clima fresco e límpido, que tornava o outono uma estação tão bonita e agradável. O terceiro portal do outono completava a transição dos meses quentes para os meses frios. Quando o sol percorria esse portal, as pessoas sabiam que o inverno estava se aproximando e que era hora de terminar a colheita e preparar suas casas para o frio. A luz desse portal era pálida e fraca em comparação com os portais do verão, mas tinha a intensidade exata para ajudar a Terra a desacelerar gradualmente e se preparar para o repouso invernal. O primeiro portal do inverno localizava-se no ponto mais baixo da muralha leste. Quando o sol passava por esse portal, criava o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Mas, em vez de ser escuro e deprimente, esse portal proporcionava uma luz suave e repousante, que permitia à Terra descansar e recuperar-se dos meses intensos de crescimento e atividade. Muitas pessoas consideravam a beleza serena da luz desse portal pacífica e reconfortante. O segundo portal do inverno deu continuidade ao tema de repouso e recuperação. Sua luz era suave e prateada, incentivando pessoas e animais a permanecerem aquecidos e tranquilos enquanto a terra renovava-se sob mantos de neve e geada. Esse portão também trazia o frio intenso necessário para matar insetos e doenças nocivas e para preparar o solo para o novo crescimento que viria com a primavera. O terceiro e último portal do inverno iniciava a transição de volta para a primavera. Embora ainda fosse um dos portais baixos do inverno, sua luz carregava uma sutil promessa de que a estação fria não duraria para sempre.
Quando as pessoas viam o Sol começar a usar esse portal, sabiam que a primavera estava a apenas alguns meses de distância e que em breve o ciclo das estações recomeçaria com esperança e energia renovadas. A sabedoria que Enoque recebeu. À medida que a jornada de Enoque pelo céu prosseguia, ele começou a compreender que aprender sobre os 12 portões era muito mais do que apenas entender como o Sol e a Lua se moviam no céu. Os anjos explicaram-lhe que os portões representavam verdades profundas sobre a maneira como Deus havia projetado toda a criação para funcionar em perfeita harmonia. Cada detalhe do sistema de portões continha sabedoria que poderia ajudar as pessoas a viverem vidas melhores e a compreenderem seu lugar no grande plano de Deus. Uma das lições mais importantes que Enoque aprendeu foi sobre o valor da ordem e da regularidade. O Sol, a Lua e as estrelas não vagavam aleatoriamente pelo céu, fazendo o que bem entendiam a qualquer momento. Em vez disso, seguiam horários e rotas precisos, que nunca variavam, a menos que Deus ordenasse especificamente uma mudança. Isso ensinou a Enoque que Deus valoriza a fidelidade e a confiabilidade. Assim como se podia confiar que os corpos celestes desempenhassem suas funções corretamente todos os dias, as pessoas também deveriam se esforçar para serem confiáveis e consistentes em suas próprias vidas. Enoque também aprendeu sobre a importância de cada parte individual trabalhar para o bem do todo. Nenhum portão, por si só, tentava fazer o trabalho de todos os outros. Os portões do verão não tentavam proporcionar o calor suave da primavera, e os portões do inverno não tentavam proporcionar o calor intenso do verão. Cada portão tinha seu propósito específico e o cumpria perfeitamente, sem interferir no trabalho dos outros. Isso ensinou a Enoque que as pessoas devem se concentrar em fazer bem o seu próprio trabalho, em vez de tentar controlar ou assumir as responsabilidades dos outros. As transições graduais entre os portões ensinaram a Enoque a sabedoria da paciência e da mudança gradual. O sol não saltava repentinamente dos portões do inverno para os do verão, pois uma mudança tão drástica chocaria e danificaria a terra. Em vez disso, movia-se lenta e constantemente de um portão para o outro, permitindo que plantas e animais se adaptassem a cada pequena mudança. Isso mostrou a Enoque que as melhores mudanças na vida geralmente acontecem gradualmente ao longo do tempo, em vez de tudo de uma vez. As pessoas que tentaram apressar mudanças importantes muitas vezes causaram problemas para si mesmas e para os outros. Enoque aprendeu que, embora o sistema de portões fosse incrivelmente complexo, também era perfeitamente equilibrado. A quantidade de luz e calor que entrava pelos portões do verão era exatamente equilibrada pela quantidade de repouso e resfriamento que entrava pelos portões do inverno. A energia da primavera era perfeitamente combinada com a época da colheita no outono. Esse equilíbrio significava que a terra nunca ficava quente demais, nem fria demais, nunca tinha crescimento em excesso, nem repouso em excesso. Isso ensinou a Enoque que o equilíbrio era essencial em todas as áreas da vida. Os anjos também revelaram a Enoque que o sistema de portais fornecia múltiplas camadas de segurança e redundância. Se algo impedisse o Sol de usar o portal designado, haveria rotas alternativas para garantir que a Terra continuasse recebendo a luz e o calor necessários. Da mesma forma, se um grupo de estrelas deixasse de aparecer, outras estrelas poderiam assumir suas funções. Essa redundância significava que os sistemas que sustentavam a vida na Terra eram incrivelmente estáveis e confiáveis.
Talvez o mais importante que Enoque aprendeu foi que todo o sistema de portais existia não por si só, mas para servir à vida na Terra. Cada movimento do Sol, da Lua e das estrelas era projetado para fornecer exatamente o que plantas, animais e pessoas precisavam para sobreviver e prosperar. Os portais não eram apenas belas máquinas cósmicas, mas expressões do amor e cuidado de Deus por todos os seres vivos. Isso ensinou a Enoque que o propósito maior da vida era servir aos outros, em vez de buscar glória ou poder para si mesmo. Os anjos explicaram que os seres humanos tinham um papel especial na criação de Deus, pois eram as únicas criaturas na Terra capazes de compreender e apreciar a complexidade e a beleza de sistemas como os 12 portões. Animais e plantas se beneficiavam dos portões, mas não tinham a capacidade de estudá-los e aprender com eles. Somente os humanos podiam olhar para o céu e ver não apenas fontes de luz, mas também evidências da sabedoria e do amor de Deus. Isso conferia aos humanos tanto o privilégio quanto a responsabilidade de usar seu entendimento com sabedoria. Enoque também aprendeu que o conhecimento que estava recebendo não deveria ser mantido em segredo, mas sim compartilhado com outras pessoas na Terra. Os anjos lhe disseram que ele retornaria à Terra e que sua missão seria ensinar aos outros sobre as maravilhas que vira no céu. Ao compreenderem a perfeição com que Deus havia planejado os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, as pessoas seriam encorajadas a confiar em Deus nos detalhes de suas próprias vidas. O calendário do céu, durante o tempo em que observou os 12 portões. Enoque descobriu que os anjos mantinham registros incrivelmente detalhados do tempo, muito mais precisos e abrangentes do que qualquer calendário usado pelos humanos na Terra. O anjo Uriel mostrou a Enoque os grandes livros do tempo, que registravam não apenas dias, meses e anos, mas também ciclos muito mais longos, que levavam séculos ou até mesmo milhares de anos para se completarem. A unidade básica do tempo celeste era o dia, medido por uma jornada completa do Sol, desde um portal oriental até o portal ocidental correspondente e de volta ao portal oriental. Mas, diferentemente do ciclo simples de dia e noite que as pessoas experimentavam na Terra, o dia celeste incluía informações detalhadas sobre exatamente qual portal era usado, qual caminho o Sol percorria no céu, quanto tempo permanecia em cada posição e como sua luz afetava diferentes partes da Terra. O mês era medido pelo ciclo completo da Lua através dos portais, da Lua Nova à Lua Nova seguinte. Mas o mês celestial era mais complexo do que as simples fases da Lua que as pessoas viam da Terra. Os anjos tinham que levar em conta a velocidade variável da Lua, sua distância da Terra, a forma como sua órbita se cruzava com a do Sol e a influência das estrelas em seus movimentos. Cada mês era ligeiramente diferente dos outros, embora o padrão básico permanecesse o mesmo. O ano era medido pela jornada completa do Sol através de todos os 12 portões, desde o primeiro portão da primavera até o primeiro portão da primavera novamente. O ano celestial continha exatamente 364 dias, número que os anjos explicaram ser o ideal para manter a relação adequada entre o ciclo solar e o ciclo lunar. Isso era diferente do ano calculado pelas pessoas na Terra, pois elas não compreendiam a precisão do tempo decorrido entre os portões. Mas Enoque aprendeu que também existiam ciclos muito mais longos, que levavam muitos anos para se completar. A cada poucos anos, os anjos precisavam fazer pequenos ajustes para manter o Sol
e a Lua perfeitamente coordenados entre si e com as estrelas. Esses ajustes eram tão pequenos que as pessoas na Terra geralmente não os percebiam, mas eram essenciais para manter a estabilidade a longo prazo do sistema de calendário. Existiam também grandes ciclos que levavam centenas de anos para se completar. Durante esses longos ciclos, certas combinações de ativação dos portais se repetiam, criando eventos astronômicos especiais que ocorriam raramente. Alguns desses eventos faziam com que estrelas excepcionalmente brilhantes aparecessem no céu. Outros faziam com que a Lua parecesse diferente ou o Sol criasse efeitos de iluminação incomuns. Os anjos usavam esses eventos raros para marcar períodos importantes na história do mundo. Os ciclos mais longos levavam milhares de anos para se completar e estavam relacionados a mudanças muito lentas nas posições das estrelas e na orientação dos próprios portais. Esses ciclos eram tão longos que muitas gerações de pessoas viviam e morriam sem ver um ciclo completo. Mas os anjos acompanhavam cuidadosamente esses longos ciclos, porque eles eram importantes para a compreensão do plano geral que Deus tinha para a história do mundo. Enoque ficou maravilhado ao descobrir que todos esses ciclos, desde o movimento diário do Sol até os ciclos milenares das estrelas, estavam perfeitamente coordenados entre si. Nada acontecia por acaso e nada era deixado ao acaso. Cada movimento havia sido calculado desde o princípio da criação para funcionar em conjunto com todos os outros, criando uma grandiosa sinfonia do tempo que continuaria até que Deus decidisse criar novos céus e uma nova terra. Os anjos também mostraram a Enoque como o calendário celestial estava conectado a eventos importantes da história da humanidade. Certas combinações de portões marcariam os momentos em que Deus enviaria profetas, realizaria milagres ou julgaria as nações por seus pecados. Outras combinações marcariam tempos de paz e prosperidade, quando as pessoas seriam especialmente abençoadas. Ao compreender o calendário celestial, as pessoas sábias na Terra poderiam entender melhor o tempo de Deus para os eventos em suas próprias vidas e no mundo ao seu redor. Uriel explicou a Enoque que uma das razões pelas quais Deus o havia levado ao céu era para que ele pudesse trazer esse conhecimento do calendário de volta à Terra e ensiná-lo a outras pessoas. Muitas pessoas na Terra usavam calendários imprecisos porque não compreendiam os movimentos reais do Sol e da Lua através dos portais. Isso causava confusão sobre quando celebrar festivais religiosos, quando plantar e colher as plantações e quando se preparar para as mudanças sazonais. Ao aprender o calendário correto com os anjos, Enoque seria capaz de ajudar as pessoas na Terra a viverem em melhor harmonia com os ritmos naturais que Deus havia estabelecido na criação. Elas saberiam os momentos certos para o trabalho e o descanso, para o plantio e a colheita, para a celebração e o luto. Mais importante ainda, compreenderiam que o próprio tempo era uma dádiva de Deus que deveria ser usada com sabedoria e gratidão. A música das esferas. À medida que Enoque passava mais tempo observando os 12 portões e os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, começou a notar algo maravilhoso que não esperava. Todos os corpos celestes, ao se moverem por seus caminhos predestinados, criavam uma espécie de música. Não era música como a que as pessoas faziam na Terra com instrumentos e vozes, mas sim uma harmonia mais profunda e bela que parecia emanar da própria estrutura da criação. Cada portal, ao ser aberto, produzia seu próprio som musical.
Os portões do verão criavam notas agudas e brilhantes que transmitiam alegria e celebração. Os portões do inverno produziam notas graves e profundas que transmitiam paz e descanso. Os portões da primavera e do outono criavam tons médios que transmitiam esperança e gratidão. Quando o sol passava por um portal, o som emitido por ele ressoava pelo céu como um grande sino, anunciando a chegada do tempo e a estação para toda a criação. Mas os tons individuais dos portais eram apenas o começo da música celestial. Conforme o sol, a lua e diferentes grupos de estrelas se moviam através de vários portais simultaneamente, seus tons combinados criavam acordes e harmonias de incrível beleza e complexidade. Às vezes, as harmonias eram simples e tranquilas, como uma suave canção de ninar. Outras vezes, eram ricas e poderosas, como um grande coro celebrando uma vitória. O anjo Gabriel explicou a Enoque que essa música servia a vários propósitos importantes no céu. Primeiro, ajudava todos os anjos a se manterem coordenados uns com os outros. Ao ouvirem a música, eles podiam saber exatamente onde cada corpo celeste estava localizado e se tudo estava se movendo de acordo com o cronograma correto. Se algum sol, lua ou estrela começasse a se desviar de sua órbita, a mudança na música alertaria imediatamente os anjos responsáveis. A música também servia como forma de adoração e louvor a Deus. Cada nota e acorde era uma expressão da perfeição e beleza da criação divina. Os anjos que guiavam os corpos celestes encontravam alegria em criar essa música enquanto realizavam seu trabalho. Eles se viam não apenas como guardiões e guias, mas como membros de uma grande orquestra executando uma sinfonia composta pelo próprio Deus antes da criação do mundo. Enoque aprendeu que as diferentes estações do ano produziam diferentes tipos de música. A música da primavera era leve e dançante, repleta de notas rápidas e brilhantes que combinavam com a energia do crescimento e da renovação. A música do verão era forte e triunfante, com melodias ousadas que celebravam o poder da vida em plena floração. A música do outono era calorosa e rica, como uma celebração da colheita, repleta de gratidão pela abundância da terra. A música do inverno era calma e contemplativa, com harmonias suaves que incentivavam o descanso e a reflexão. Mas talvez o mais surpreendente de tudo seja que Enoque descobriu que a música celestial podia, por vezes, ser ouvida na terra por pessoas que sabiam como ouvi-la. Em noites muito tranquilas, quando o ar estava calmo e límpido, pessoas sensíveis conseguiam detectar ecos tênues da música celestial. Música de portão vinda do céu. Pastores vigiando seus rebanhos, músicos compondo canções e sábios estudando as estrelas, às vezes relatavam ouvir uma música misteriosa e bela que parecia vir do próprio céu. Os anjos disseram a Enoque que essa música celestial havia influenciado a música humana ao longo da história. Quando as pessoas na Terra criavam canções e melodias especialmente belas, inconscientemente estavam ecoando as harmonias que ouviam dos portões. A melhor música humana era um reflexo da música cósmica que tocava constantemente no céu, enquanto o sol, a lua e as estrelas dançavam em seus caminhos eternos. Enoque também aprendeu que a música dos portais tinha poder de cura. As harmonias criadas pelo movimento adequado dos corpos celestes através dos portais ajudavam a manter a saúde e o equilíbrio de toda a vida na Terra. Quando as pessoas se sentiam em paz e felizes durante certas estações ou horários do dia, estavam respondendo aos efeitos benéficos da música dos portais. Por outro lado,
Quando a música era interrompida por qualquer perturbação nos padrões normais, isso podia causar inquietação e desconforto entre pessoas e animais. O anjo Raguel mostrou a Enoque como algumas das músicas mais belas surgiam durante raros eventos astronômicos, quando combinações incomuns de portais eram usadas simultaneamente. Nesses momentos especiais, múltiplos corpos celestes criavam progressões de acordes e padrões melódicos muito mais complexos e belos do que a música do dia a dia. Esses eventos eram como concertos cósmicos que os anjos aguardavam ansiosamente e celebravam. Ao ouvir a música dos portões, Enoque percebeu que ela o afetava profundamente. As harmonias o preenchiam de paz, alegria e uma profunda sensação de conexão com toda a criação. Ele compreendeu que essa música era uma das maneiras pelas quais Deus comunicava amor e bênção ao universo. Cada nota era uma expressão do cuidado divino, e cada harmonia, uma lembrança de que todas as coisas cooperavam segundo o plano perfeito de Deus. O retorno de Enoque à Terra. Após passar o que pareceu uma eternidade no céu, aprendendo sobre os 12 portões e todos os seus mistérios, Enoque começou a sentir que sua jornada celestial estava chegando ao fim. Os anjos que haviam sido seus mestres e guias começaram a falar sobre seu retorno à Terra e sobre o importante trabalho que ele precisaria realizar lá. Enoque sentiu-se ao mesmo tempo entusiasmado e apreensivo com a ideia de voltar à sua vida terrena com todo o conhecimento incrível que havia adquirido. O anjo Uriel reuniu todos os outros anjos que haviam ensinado Enoque durante sua jornada. Juntos, eles revisaram tudo o que Enoque havia aprendido para garantir que ele o compreendesse correta e completamente. Testaram seu conhecimento sobre os 12 portões e seus propósitos. Pediram-lhe que explicasse os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Fizeram-lhe recitar os cálculos do calendário e descrever a música das esferas. Enoque foi capaz de responder a todas as perguntas perfeitamente, mas os anjos explicaram que conhecer a informação era apenas a primeira parte da responsabilidade de Enoque. A parte mais importante seria ensinar esse conhecimento a outras pessoas na Terra, de maneiras que elas pudessem entender e usar. Os anjos deram a Enoque uma sabedoria especial sobre como explicar verdades celestiais complexas, usando exemplos terrenos simples. Eles o ensinaram a ajudar as pessoas a ver as conexões entre o que acontecia no céu e o que acontecia em suas vidas diárias. Uriel presenteou Enoque com um conjunto de tábuas feitas de um material que parecia cristal, mas era mais duro que qualquer pedra da terra. Nelas, escritas em letras que brilhavam com luz própria, estavam todas as leis, medidas e cálculos que regiam os 12 portões. Essas tábuas serviriam como livros de referência para Enoque quando ele retornasse à Terra, para que pudesse ensinar outros com precisão absoluta. Gabriel concedeu a Enoque uma compreensão especial do tempo que lhe permitiria criar calendários precisos para os habitantes da Terra. Esse dom incluía a capacidade de calcular não apenas anos, meses e dias, mas também os ciclos mais longos que levavam muitos anos para se completar. Enoque seria capaz de ajudar as pessoas a planejar suas atividades em harmonia com os ritmos naturais da criação e evitar os problemas decorrentes do uso de calendários imprecisos. Raguel abençoou Enoque com a capacidade de ler as mensagens que Deus escreveu no céu através dos movimentos e posições das estrelas. Isso permitiria a Enoque compreender quando eventos importantes se aproximavam e alertar as pessoas sobre tempos difíceis,
ou encorajá-las sobre tempos de bênção, mas os anjos o advertiram para que usasse essa habilidade com sabedoria e sempre apontasse as pessoas para Deus, em vez de para as próprias estrelas. À medida que se aproximava a hora da partida, os anjos reuniram-se em torno de Enoque para uma cerimônia final de bênção. Cantaram canções de agradecimento pelo tempo que passaram juntos e orações pelo sucesso da missão terrena de Enoque. Lembraram-lhe que, embora retornasse à terra, jamais estaria sozinho, pois Deus estaria sempre com ele, e os anjos continuariam a zelar por ele e a ajudá-lo quando precisasse de orientação. A jornada de volta à terra foi muito diferente da jornada até o céu. Em vez de ascender gradualmente por diferentes níveis celestiais, Enoque se viu flutuando suavemente para baixo, através das nuvens e do céu, até poder ver a paisagem familiar de seu lar terreno, estendendo-se abaixo dele. Ao descer, sentiu seu corpo celestial se transformando novamente em seu corpo terreno, embora retivesse todo o conhecimento e as habilidades que os anjos lhe haviam concedido. Quando os pés de Enoque finalmente tocaram o chão, ele olhou para o céu com uma compreensão completamente nova. O sol que brilhava sobre ele era o mesmo sol que ele vira atravessar os portões leste e oeste. Os pássaros que voavam acima seguiam padrões migratórios guiados pelos movimentos das constelações através dos portões. Até mesmo a brisa suave que tocava seu rosto fazia parte dos padrões climáticos influenciados pelas harmonias cósmicas criadas pelo sistema de portões. A primeira tarefa de Enoque foi encontrar sua família e amigos e começar a compartilhar com eles as coisas incríveis que havia aprendido. Mas ele logo descobriu que a maioria das pessoas não estava preparada para ouvir sobre as complexidades dos 12 portões e o funcionamento detalhado do céu. Ele precisava começar com verdades simples e gradualmente construir a compreensão das pessoas antes de poder compartilhar os mistérios mais profundos. Ele começou ensinando as pessoas a prestarem mais atenção ao mundo natural ao seu redor. Mostrou-lhes como perceber as mudanças graduais na posição do Sol ao longo do ano e como essas mudanças estavam ligadas às estações do ano. Ensinou-lhes a observar as fases da Lua e a usar essas fases para acompanhar os meses e planejar suas atividades. Ajudou-os a enxergar padrões nas estrelas que poderiam guiá-los na navegação e na agricultura. À medida que as pessoas se interessavam cada vez mais pelas aplicações terrenas do conhecimento celestial, Enoque começou gradualmente a compartilhar mais do que havia aprendido sobre os próprios portões. Ele lhes falou sobre os anjos que guiavam o Sol, a Lua e as estrelas. Explicou como tudo no céu seguia o plano perfeito de Deus e como esse plano foi concebido para prover exatamente o que as pessoas na Terra precisavam para a vida e a felicidade. O legado dos 12 portões. O conhecimento que Enoque trouxe do céu sobre os 12 portões teve um impacto profundo que perdurou por muitas gerações após sua passagem pela Terra. As pessoas que aprenderam com Enoque transmitiram os ensinamentos a seus filhos e netos, criando uma cadeia de sabedoria que ajudou a humanidade a compreender seu lugar na criação de Deus e a viver em harmonia com o mundo natural ao seu redor. O benefício prático mais imediato dos ensinamentos de Enoque foi o desenvolvimento de calendários precisos que ajudaram as pessoas a coordenar suas atividades com as estações do ano e os ciclos celestes. Os agricultores aprenderam quando plantar suas colheitas para obter as melhores safras. Os pastores aprenderam quando levar seus rebanhos para novos pastos. Os marinheiros
aprenderam a navegar pelas estrelas com confiança. As celebrações festivas passaram a ser programadas em épocas que coincidiam com os ritmos naturais do ano. Mas o impacto do conhecimento sobre os portais foi muito além das aplicações práticas. As pessoas que compreendiam a perfeição com que Deus havia planejado os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, viam sua fé na sabedoria e no poder de Deus ser grandemente fortalecida. Quando enfrentavam problemas difíceis em suas próprias vidas, podiam olhar para o céu e lembrar que o mesmo Deus que mantinha cada estrela em seu devido lugar, também as observava e conduzia cada detalhe de suas vidas segundo um plano perfeito. Esse conhecimento também ajudou as pessoas a desenvolverem uma apreciação mais profunda pela complexidade e beleza da criação. Em vez de considerarem o nascer e o pôr do sol diários como algo corriqueiro, passaram a enxergar esses eventos como milagres cotidianos que declaravam a fidelidade de Deus. Em vez de verem a mudança das estações como meras questões práticas, começaram a compreendê-las como expressões do cuidado e da provisão de Deus para todos os seres vivos. Eruditos e sábios usaram os ensinamentos de Enoque como base para desenvolver uma compreensão mais avançada da astronomia e da matemática. Aprenderam a fazer cálculos precisos sobre eclipses e outros raros eventos celestes. Desenvolveram instrumentos para medir o tempo e a posição com grande exatidão. Criaram mapas dos padrões estelares que ajudaram os viajantes a navegar com segurança por grandes distâncias. Líderes religiosos encontraram nos ensinamentos sobre os portões ilustrações poderosas para verdades espirituais. Assim como o sol seguia fielmente seu caminho predeterminado através dos portões todos os dias, as pessoas deveriam seguir fielmente o caminho que Deus havia traçado para suas vidas. Assim como cada portão tinha seu próprio propósito e tempo, as pessoas deveriam ser pacientes e esperar pelo tempo de Deus em suas próprias circunstâncias. Assim como todos os corpos celestes trabalhavam juntos em harmonia, as pessoas deveriam trabalhar juntas em amor e cooperação. Artistas e músicos foram inspirados pelas descrições de Enoque sobre a beleza e a música do céu para criar obras terrenas que refletiam essas realidades celestiais. Poetas escreveram versos sobre a dança das estrelas através dos portões. Músicos compuseram melodias que ecoavam as harmonias das esferas. Artesãos criavam belos objetos decorados com padrões que representavam os movimentos dos corpos celestes. Até mesmo as crianças eram tocadas pelos ensinamentos sobre os portões, pois os pais usavam as histórias para ajudá-las a compreender verdades básicas sobre o caráter e o cuidado de Deus. A jornada fiel do sol, através de seus portões diários, tornou-se uma história para dormir, que assegurava às crianças que Deus velava por elas enquanto dormiam. As fases da lua se tornaram um lembrete mensal de que Deus tinha um plano para cada fase da vida, da infância à velhice. Com o passar das gerações, algumas pessoas começaram a esquecer ou distorcer os ensinamentos originais que Enoque trouxera do céu. Algumas se concentraram demais nas aplicações práticas e perderam de vista as verdades espirituais. Outras ficaram tão fascinadas pelos detalhes técnicos que se esqueceram de que o propósito dos portais era servir a vida na Terra. Outras ainda começaram a adorar os próprios corpos celestes, em vez de adorar o Deus que os criou e os controla. Mas as verdades essenciais sobre os 12 portões foram preservadas por pessoas fiéis que compreenderam seu verdadeiro significado e importância. Essas verdades continuaram a dar esperança e orientação
as pessoas ao longo da história. Em tempos de guerra e desastre, as pessoas podiam olhar para os padrões imutáveis do céu e lembrar-se de que Deus ainda estava no controle. Em tempos de dúvida e confusão, podiam observar os ciclos confiáveis do Sol, da Lua e das estrelas e sentir-se encorajadas, pois as promessas de Deus eram igualmente confiáveis. Os ensinamentos também forneceram uma base para que as pessoas compreendessem melhor as revelações posteriores que Deus daria a outros profetas e mestres. Quando esses mestres posteriores falaram sobre a soberania de Deus sobre a história e a natureza, as pessoas que conheciam os 12 portões puderam compreender esses conceitos com mais facilidade, porque já haviam aprendido sobre o controle detalhado de Deus sobre os movimentos dos corpos celestes. O mais importante é que os ensinamentos sobre os portões ajudaram as pessoas a manter um senso de admiração e humildade diante da grandeza da criação de Deus. Cada vez que olhavam para o céu, seja de dia ou de noite, lembravam-se de que faziam parte de algo muito maior e mais belo do que elas mesmas. Isso as ajudava a manter seus problemas terrenos na perspectiva correta e as encorajava a confiar em Deus nos detalhes de suas vidas, assim como Deus confiava ao Sol, à Lua e às estrelas o cumprimento de seus papéis designados na ordem cósmica. A dança eterna. Ao concluirmos nossa jornada pela incrível descoberta de Enoque, é importante compreender que a história dos 12 portões não é apenas um conto antigo, mas uma verdade que se perpetua a cada dia. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, o Sol atravessa um dos 12 portões em sua trajetória pelo céu. Esta noite, quando a escuridão cair, a Lua e as estrelas seguirão seus caminhos predestinados através dos portões, trazendo luz e beleza à noite. Os mesmos anjos que Enoque encontrou durante sua jornada celestial ainda desempenham fielmente suas funções. Uriel ainda vela pelo Sol, assegurando que ele nasça e se ponha nos horários exatos. Gabriel ainda guia a Lua através de seu ciclo mensal de fases. Raguel e os outros anjos estelares ainda mantêm as constelações em suas posições corretas e as guiam em seus lentos e majestosos caminhos pelos céus. A música das esferas ainda ressoa dia e noite, enquanto os corpos celestes atravessam os portais em perfeita harmonia. O poder curativo e abençoador dessa música cósmica ainda flui para a Terra, trazendo paz, saúde e esperança a todos os seres vivos. O calendário celestial ainda marca a passagem dos dias, meses e anos com perfeita precisão, mantendo toda a criação sincronizada com o plano eterno de Deus. Cada nascer do Sol continua sendo um milagre diário que demonstra a fidelidade de Deus. Cada mudança de estação continua sendo um lembrete do tempo perfeito e da provisão de Deus. Cada estrela que brilha no céu noturno continua seguindo as mesmas leis que Enoque aprendeu durante sua visita ao céu. Nada mudou quanto à realidade fundamental de que toda a criação opera de acordo com o plano sábio e amoroso de Deus. Isso significa que podemos aplicar as mesmas lições que Enoque aprendeu às nossas próprias vidas hoje. Podemos escolher ser fiéis e confiáveis como o Sol, que nunca deixa de completar sua jornada diária. Podemos trabalhar em harmonia com os outros, como os corpos celestes que coordenam seus movimentos para criar a música das esferas. Podemos confiar no tempo de Deus em nossas vidas, como a Lua, que pacientemente segue seu ciclo mensal, sem tentar se adiantar ou ficar para trás. Podemos também encontrar conforto e encorajamento ao saber que o mesmo Deus que mantém cada estrela em seu devido lugar também observa cada detalhe de nossas vidas diárias.
Quando enfrentamos problemas que parecem grandes demais para resolvermos, podemos lembrar que Deus administra os movimentos incrivelmente complexos de bilhões de corpos celestes sem jamais cometer um erro. Certamente, esse mesmo Deus pode lidar com quaisquer dificuldades que estejamos enfrentando. Quando nos sentimos pequenos e insignificantes, podemos lembrar que todo o sistema dos 12 portões existe para servir à vida na Terra, incluindo a nossa própria. O Sol brilha para nós. A Lua marca o tempo para nós. As estrelas nos guiam. Não somos esquecidos nem ignorados, mas somos preciosos o suficiente para Deus, a ponto de Ele ter organizado todo o universo para sustentar e abençoar a nossa existência. Quando nos debatemos com questões sobre significado e propósito, podemos olhar para o céu e ver o exemplo dos corpos celestes que encontram sua plenitude em fazer exatamente aquilo para o qual Deus os criou. Assim como o Sol encontra alegria em trazer luz e calor à Terra, nós podemos encontrar alegria em usar nossos dons e habilidades únicos para servir a Deus e ajudar os outros. A história de Enoque e os 12 portões também nos lembra que ainda existem mistérios e maravilhas na criação de Deus que ainda não descobrimos. Assim como Enoque se maravilhou com as coisas que viu no céu, podemos cultivar um senso de admiração e curiosidade pelo mundo ao nosso redor. Cada pôr do sol, cada fase da lua, cada constelação no céu noturno é um convite para aprender mais sobre a sabedoria e a criatividade de Deus. O mais importante é que os 12 portões nos ensinam que fazemos parte de uma história muito maior do que nossas vidas individuais. Estamos conectados a todas as outras pessoas na Terra que veem o mesmo Sol, a mesma Lua e as mesmas estrelas. Estamos conectados a todas as gerações que viveram antes de nós e a todas as que viverão depois, porque todos compartilhamos o mesmo céu e os mesmos ciclos celestes. Estamos conectados até mesmo aos anjos no céu, que continuam seu serviço fiel dia após dia. Essa grandiosa história cósmica dá sentido e dignidade às nossas vidas. Não somos acidentes ou erros, mas participantes amados no plano eterno de Deus. Nossas escolhas importam não apenas para nós mesmos, mas para a harmonia de toda a criação. Nossa fidelidade contribui para a grande sinfonia de louvor que se eleva da terra ao céu. Nosso amor e serviço ao próximo refletem o amor e o serviço que Deus nos demonstra por meio do sistema perfeitamente projetado de portais e movimentos celestiais. Então, da próxima vez que você vir o sol nascer pela manhã ou a lua brilhar à noite, lembre-se da jornada de Enoque e das incríveis verdades que ele aprendeu sobre os 12 portões do céu. Lembre-se de que você está testemunhando não apenas fenômenos naturais, mas expressões do amor e cuidado de Deus. Lembre-se de que você faz parte de uma dança cósmica que acontece desde o início da criação e continuará até que Deus crie novos céus e uma nova terra, onde finalmente veremos todos os mistérios revelados e todas as perguntas respondidas. Até que esse dia chegue. Podemos viver com confiança e esperança, sabendo que o mesmo Deus que projetou as rotas secretas do Sol e da Lua através dos 12 portões do céu, também projetou um plano perfeito para cada uma de nossas vidas. Como Enoque, podemos caminhar com Deus dia após dia, confiando que Ele nos guiará pelo caminho certo, no momento certo, rumo ao destino certo. E como o Sol, a Lua e as estrelas, podemos encontrar nossa maior alegria em cumprir fielmente o propósito único para o qual Deus nos criou.